Estamos de volta, esse é noticiaboa.com. E a grande noticiaboa.com, não tenho nenhuma dúvida, é o Evangelho de Jesus Cristo. Repito sempre, o Evangelho não é algo apenas para que a gente possa ficar repetindo por aí com fervor. É preciso não apenas ler Evangelho, mas ser Evangelho como Jesus foi. Ele foi o próprio Evangelho. Ser colocado na cruz, perdoar sem limites, curar as pessoas. E isso não foi apenas uma pregação, foi um vivenciar da causa, na prática. E nós vamos começar esse bloco exatamente trazendo o Evangelho de Jesus, que hoje nos traz a lembrança muito especial de Estevão. Vamos acompanhar. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 10, versículos de 17 a 22. Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos: cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis, por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não serei vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos, por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Vou lembrar, já falávamos no primeiro bloco sobre o Estevão. Estevão é o primeiro dos mártires. Naquele princípio, ainda no cristianismo primitivo, aqueles pais, né? Os pais, pode-se dizer, que juntavam as pessoas. E o exemplo de Estevão é fantástico. Estevão tinha uma admiração por Saulo de Tarso, porque Saulo cumpria a lei. Mas só que Saulo, ele não compreendia Jesus, ainda não sentia Jesus no coração. Depois ele dizia textualmente: já não sou eu que vivo, mas é Deus que vive em mim. Nós lembramos muito bem daquilo que falou Saulo, que depois virou Paulo de Tarso, depois daquele caminhar exatamente, gente, nessa Síria bombardeada hoje por todos os lados. Repito, nós não compreendemos os desígnios de Deus, mas lembramos das palavras de Jesus. Jesus textualmente, já falei isso aqui 1000 vezes e vou continuar repetindo. Jesus não mentia. Jesus dizia claramente, quando a mulher se ajoelha aos seus pés chorando e dizendo que chora por ele, Jesus não passa a mão na cabeça daquela mulher. Não, Jesus disse: mulher, levanta-te e não chores por mim. Chores por vós e pela sua descendência, porque o Filho do homem, o Filho de Deus, veio e não o reconheceram. Quando as pessoas perguntam por que acontece tantas dores por onde Jesus andou por lá, o Filho de Deus, e não o reconheceram. E ele disse textualmente: não chore por mim, chore por vós e por vossa descendência. Por aqueles caminhos por onde andou Jesus, os homens não o reconheceram. Vamos agora fazer uma conexão com o Papa Francisco numa conversa boa já do dia 26, já desse dia 26, em que ele nos lembra de Estevão, numa conexão com a Rádio do Vaticano, esse canal em português, que é uma bênção para que a gente possa. Vamos trazer um trecho dessa boa conversa do Papa Francisco. Vamos ouvir. A alegria do Natal enche também hoje os nossos corações, enquanto a liturgia nos faz celebrar o martírio de Santo Estevão, o primeiro mártir, convidando-nos a recolher o testemunho que, através do seu sacrifício, ele nos deixou.
É o testemunho glorioso do martírio cristão. Precisamente a glória do martírio cristão, sofrido por amor a Jesus Cristo. Martírio que continua a estar presente na história da Igreja, de Estevão até os dias de hoje. Desse testemunho nos falou o Evangelho de hoje. Jesus preanuncia aos discípulos a rejeição e a perseguição que eles vão encontrar. E diz assim: sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas por quê? O mundo persegue os cristãos. O mundo odeia os cristãos pela mesma razão pela qual odiava Jesus. Porque ele trouxe a luz de Deus. E o mundo prefere as trevas para esconder as suas más obras. Vamos recordar que Jesus mesmo, na última ceia, pediu ao Pai para que nos defendesse do espírito mundano. Por isso há oposição entre a mentalidade do Evangelho e o mundano. Seguir Jesus significa seguir a sua luz, que se acendeu na noite de Natal, e abandonar as trevas do mundo. O protomártir Estevão, cheio do Espírito Santo, foi apedrejado porque confessou sua fé em Jesus Cristo, Filho de Deus. O unigênito que vem ao mundo convida cada fiel a escolher o caminho da luz e da vida. Esse é o significado profundo da sua vinda entre nós. Amando o Senhor e obedecendo à sua voz, o diácono Estevão escolheu Cristo, vida e luz para cada homem. Sempre bom ouvir Francisco, não é? Sempre bom ouvir Francisco. Bem, nós vamos finalizar o programa de hoje trazendo um pouco da palavra de Cidinho. Nós conversamos com Cidinho sobre uma série de coisas da vida moderna, dessa nossa modernidade, do que nós precisamos fazer, dessa vida acelerada que nós estamos vivenciando no dia a dia. A gente não tem tempo nem para almoçar, gente. Lembra quando você levava 40 minutos para almoçar? Lembra disso? Agora o que acontece? Não, só tenho 10 minutos. 10 minutos para almoçar? Nós precisamos de tantas, sabe? Eu não sei precisamente, mas são muitas vezes que a comida tem que ser mastigada, gente, para que ela possa descer para o estômago. Você sabe o que acontece quando nós não fazemos isso? Nós engolimos a comida sem a mastigação devida. Quando a comida vem para a boca, nós salivamos. Nessa saliva que vem para a boca existe uma substância, uma enzima chamada lisozina. Tá? A lisozina é uma enzima. As enzimas, elas têm o trabalho de, digamos assim, de dissolver o alimento em porções menores para que ela seja absorvida melhor ainda lá no estômago. O bolo alimentar, quando chega aqui no estômago, vindo da boca, já devidamente mastigada, chega legal. Aí você não precisa, por exemplo, produzir muito ácido clorídrico. O ácido clorídrico, o que é isso, Robson? Ácido clorídrico no estômago? Pois é. Uma das substâncias para fazer essa digestão é ácido clorídrico. Mas o que acontece? Você, por exemplo, come pedaços de carne. A carne vermelha leva 12 horas para ser processada. Aí você não teve tempo de mastigar, Robson, não tive tempo, engoli direto. Quando chega lá dentro, a produção de ácido clorídrico tem que ser aumentada. O que acontece? Fica aquele calorzinho aqui no estômago. Aí o que acontece? Você é ansioso, porque a gente vive ansioso. Não, está em cima da hora, não posso não. Eu tenho que sair, eu não posso conversar com você agora. O filho quer falar, não, depois eu falo. Não, eu tenho uma reunião agora, não, daqui a pouco tem que... O ser humano virou uma máquina.
Aí o que acontece? Essa própria dificuldade que nós temos até de respirar, gente, é de ansioso, o que acontece? Acontece um fenômeno que a gente chama de retroperistalse. É quando que acontece? Quando os gases aqui vêm do estômago, eles sobem por aqui. Normalmente existe uma ação que não depende da nossa vontade, que faz assim, ó, vai empurrando o bolo alimentar, fazendo uma pressão de cima para baixo para chegar no estômago, tá? Isso é normal, mas só que às vezes os gases vêm aqui, ó, de baixo para cima. Tudo deve ser para baixo, não, eles vêm para cima. Aí o que acontece? Você sente aquele calorzinho aqui, meu Deus, parece que está queimando. Não, não parece, está queimando mesmo. Só que ele chega até as cordas vocais. Então a nossa ansiedade e a nossa não administração do tempo leva ao que a gente chamou de refluxo. O que tem de médico receitando um tal de Rivotril. O Brasil é o país que hoje é o segundo maior consumidor de Rivotril do mundo. A gente for falar um pouco com o professor Cidinho, que nos falou um pouco sobre esses tempos de modernidade. A gente vai rolar um pouquinho dessa entrevista e vai deixar o restante para outro dia. Tá? Vamos à entrevista, um trechinho da conversa com o professor Cidinho. Os nossos neurônios, nosso cérebro, eles registram algum tipo de emoção, viciam-se nele, daí vão para a mente e da mente produz uma coisa chamada ego. O ego não é você, o ego é o falso você. Quem é o falso você? Aquele que ficou dependente de coisas que não foram explicadas, de coisas que foram desviadas. E um dos desvios que a sociedade não é maranhense, isso é privilégio, não é Maranhão nem do Brasil. Das características do ser humano como um todo, eu já conheço um bocado por aí, já vi que em todos os lugares, por mais desenvolvidos que sejam, o ser humano tem esta raiz de individualismo, né? Os que não são individualistas são exceções à regra. Ouviram? A gente vai continuar nos próximos programas. Na sexta-feira, a gente vai fazer um programa de retrospectiva, fazer uma análise um pouco daquilo que a gente viveu nesse ano de 2016, tá? Nós queremos desejar uma ótima semana para todos. Nos encontramos na sexta-feira no programa de retrospectiva. Nós contamos com trabalhos aqui de câmera do Zeca, a técnica do Arisvaldo, responsável técnico, o Gleison esteve aqui na nossa produção, direção geral do padre Heitor Moraes. Eu sou Robson Júnior, desejo a você uma boa noite, uma boa tarde, não sei que hora você está nos assistindo. Sexta-feira que vem, nós estamos em encontro aqui nas redes sociais da Fundação Dom Delgado ou no canal 53. Uma ótima semana e até lá.